Ok. Vamos lá falar do café, meus queridos. Uma participação especial aí na aula gloriosa aí do professor Cléris, né? Para vocês entenderem o contexto histórico daquilo que foi o café no Brasil. Então, segundo as lendas, ele vai surgir ali na Etiópia, né? Um pastorzinho que estava cuidando de suas cabras. E ele percebeu que as cabras, ao comer esse fruto, eles mudou seu comportamento. Mas isso é uma lenda, vocês vão pesquisar mais, ok? Outro fator importante, a gente vai aqui rapidinho, é a questão a partir de 1727, o tenente Francisco Melo Palheta, ele estava na Guiana, ele consegue ganhar uma muda desse fruto e traz para o Brasil. Em 1760, ali já no Vale do Paraíba, no sul, na parte sudeste, que a gente chama, onde está São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte também do Minas Gerais, é plantado esse fruto, né, que tinha uma cor avermelhada, ele de origem árabe, né, que é vermelho. Então essa fruta ela vem de fora, de origem árabe, certinho? Não esqueça isso. Outro ponto importante, qual o pano de fundo político que estava passando nesse momento? Nós temos o segundo reinado com Dom Pedro II, aí ele vai dar títulos para barões, viscondes, e essas pessoas se apropriam desses títulos e se tornam barões do café, né? Então um deles que a gente tem, eu vou pegar para vocês aqui, é o Barão de Mauá. Pesquisa aí quem foi Barão de Mauá, você vai ver como esse cara é inteligente, o que ele faz ali no nosso país, no Rio de Janeiro, o que vai acontecer naquelas regiões ali, né? E você vai ver a potência que o homem é, certinho? Então observe isso aí. Outro ponto importante, o auge do café, ele se estende até 1950, né? Por mais que exista a depressão em 29, o Brasil ainda costuma ser um dos maiores produtores de café. É aquilo que vai trazer renda, vai modificar toda a estrutura do Brasil, das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ribeirão Preto, que a partir de 1870 vai se plantar as primeiras mudas, né? E vai se tornar uma grande cidade também produtora do café. Só que a gente vê através da história do caminhar, a gente vê uma decadência no sentido seguinte. É porque na Europa também, nesse momento, a partir de 1883, a Europa está plantando café, ela está exportando, ela está vendendo. Então há uma queda mínima aqui no Brasil, mas há no período histórico, ok? Outro fator importante, a partir de 1930 nós temos Getúlio Vargas. Quem vai colocar Getúlio Vargas no poder são os cafeicultores. Só que Getúlio ele não vai ficar somente com café, né? Ele quer expandir o país através da indústria, porque nós estamos ali, a partir do século XIX, entrando dentro da Revolução Industrial. E esses camaradas revolucionários, Barão de Mauá e outros tantos, começam a fazer projetos, ferrovias, né, para transporte de mercadorias, certinho? Outro importante fator que nós possamos deixar de falar é a questão da escravidão. É necessária a mão de obra. Se existe a expansão, o desenvolvimento de um produto econômico forte como esse, também nós temos a necessidade da demanda da mão de obra. E qual era a mão de obra? Era a mão de obra escrava. Só que com o passar do tempo, a gente vai percebendo que leis vão se criar leis para acabar com a escravidão. Então, ou seja, a partir há uma decadência no setor ali no sul da Paraíba, né? Naquela questão do Vale do Paraíba, mas o oeste de São Paulo vai trazer os imigrantes. Então esse povo, esses grandes cafeicultores, barões de café, eles necessitam ser o quê? Indenizados, segundo eles, porque eles precisam. Olha, se está acabando a escravidão no país e a gente gastou muito para trazer escravo, um escravo é o equivalente a um carro popular hoje no Brasil. Então era muito caro trazer escravo. Então a gente precisa trazer outra mão de obra. Qual seria? Os imigrantes italianos. Eles chegam na parte norte, na parte oeste de São Paulo, onde se vão plantar nas grandes fazendas cafeeiras que ali existe, o café tão conhecido que é o ouro do Brasil. Certinho? Só que a gente percebe com detalhes, os italianos eles nunca vão querer mexer com isso. Eles vão deixar as fazendas e vai partir para outras produções e vai se tornar São Paulo grandiosa. Então, outro ponto importante das políticas é a luta entre café com leite, aquela disputa. E a partir de 1906, meus queridos, o que está acontecendo no Brasil? A diminuição do café, do preço,
Então faz um convênio de Taubaté em 1906, né? Os governos de São Paulo, o governo de Minas Gerais, o governo do Rio de Janeiro, José Tibiriçá lá de São Paulo, Francisco Sales de Minas Gerais e Nilo Pensanha de Rio de Janeiro, eles vão se unir e vão comprar o café desse povo, certo? Então essa aí é uma pequena história, breve resumo daquilo que foi o café. O café ele vai começar a diminuir a partir de 1950, mas ainda assim, lembrando, o nosso país permanece ainda um dos maiores produtores do café, com a renda anual de 2 bilhões, uma produção de 26 milhões de sacas anuais de café, ok? Valeu, muito obrigado, senão ficaria muito grande. Valeu, professor Cléris.